Então, meus amigos, final do GP do Brasil 2023. Um GP que antes mesmo de começar, começou muito turbulento. Antes eu vou mostrar o resultado para vocês e depois eu vou falar dos detalhes, piloto por piloto, volta a volta, beleza? Vai ser um pouquinho mais longo esse vídeo, mas vocês vão sair daqui informados completinho sobre os principais acontecimentos e detalhes do GP do Brasil 2023, tá, pessoal? Vamos lá então, ó. Do último para o primeiro colocado, pasmem. Albon, Magnussen e Leclerc, com exceção do Leclerc, que não completou nenhuma volta, pois Leclerc bateu na volta de formação. Albon em último, Magnussen em penúltimo colocado. Guanyu Zhou em 17º, Bottas e Russell em 15º colocado. Pessoal, 15º para baixo, todos ou se envolveram em acidentes ou abandonaram a corrida. Pois é, Piastri, 14º colocado, terminou como retardatário e Ricciardo também terminou como retardatário, ainda nas primeiras voltas. O acidente do Albon com Magnussen sobrou para esses dois pilotos, já conto mais detalhes sobre isso. Hülkenberg 12º, Sargento e Ocon em 10º colocado para completar os retardatários. Agora, Top 9, os únicos pilotos que não viraram retardatários. Top 9. Então vamos para Tsunoda, grande corrida do Tsunoda, hein? Parabéns para ele. Hamilton somente na 8ª colocação. Hamilton, que vinha reclamou muito do carro desde os treinos livres, principalmente na corrida sprint, né, que foi uma corrida com pouco mais de 20 voltas, reclamou que o carro não estava com bom equilíbrio. Também durante a corrida reclamou bastante do carro. Sobretudo, reclamou quando foi ultrapassado pelo Gasly. Mesmo com o DRS ativado, Hamilton não conseguiu avançar sobre o Gasly. Uma situação um pouco complicada para a Mercedes. O carro estava desequilibrado, derrapando muito de dianteira e de traseira e não tinha velocidade em reta. Péssimo carro da Mercedes para o GP de Interlagos e até mesmo o chefe da Mercedes, que é Toto Wolff, disse que o carro estava ruim para seus pilotos. Portanto, Gasly na 7ª colocação. Sainz em 6º colocado. Stroll, olha só essa Aston Martin, hein? Stroll em 5º colocado. Boníssima corrida para ele. Pérez, isso aqui engrandeceu o final da corrida. Uma corrida que desde lá da volta 20, 25, ficou meio pacata, até a volta número 70, tava meio chatinha de assistir, mas a disputa nas duas últimas voltas do Pérez e do Alonso engrandeceu a corrida. Incrível, sendo que o Pérez chegou a apenas meio décimo, 53 milésimos atrás do Alonso. Impressionante, galera. E o Norris ficou com a volta mais rápida e a 2ª colocação. Norris basicamente ficou a corrida inteira na 2ª colocação. Ele até chegou a ameaçar o Verstappen, pois é, ameaçou o Verstappen. E eu vou mostrar para vocês os detalhes dessas brigas agora na telinha de vocês. Saca só, pessoal, que interessante. Vamos começar com a primeira volta. Aliás, antes da primeira volta, né? Antes da primeira volta, vamos começar? Esse é o Leclerc, pessoal. Leclerc, na volta de formação, ele bateu. Leclerc bateu na volta de formação. Mas não culpem eles, tá? Não culpem ele, tá, pessoal? Falha mecânica ou uma falha hidráulica. Os pneus traseiros do carro do Leclerc simplesmente travaram e ele virou passageiro. Não teve o que fazer, Leclerc bateu ainda na volta de formação. Depois que o Leclerc bateu na volta de formação, ele conseguiu sair com o carro e recolheu o carro da pista, tirou o carro da pista. Aí finalmente começou a corrida. E na primeira volta, Alberto, na primeira volta, batida. Incidente grave envolvendo 4 carros. Obviamente, fim de prova para o Albon. Albon foi o maior prejudicado nesse acidente. O drama do acidente foi mais ou menos assim. O Albon estava na direita, ainda na reta dos boxes, Albon na direita, o Hülkenberg estava no meio e o Magnussen, que é essa outra Haas aqui batida, o Magnussen, estava na esquerda. Então o Magnussen sanduichou o Hülkenberg, que estava entre ele e o Albon. Hülkenberg deu uma freada, bateu no Albon, que o Albon rodou e bateu no Magnussen. Então, fim de prova imediata, incidente, né, carro muito danificado para Albon e para Magnussen na primeira curva à esquerda. Esse aqui é o Magnussen saindo do seu carro também bem danificado. A consequência deste acidente foi isso aqui, ó. Essa McLaren aqui, que está circulada, é o carro do Piastri. O Magnussen, depois que o Albon bateu nele rodando, o carro do Magnussen perdeu o controle e foi derrapando na pista. O Piastri estava na zona de frenagem, então o carro do Magnussen bateu atrás do carro do Piastri. Pois é, e aí danificou a parte traseira do carro do Piastri. Mas teve uma outra consequência. Tá vendo esse pneu aqui, pessoal? Esse pneu solto é o pneu do carro do Albon. Pois é, o pneu do carro do Albon deu um rolê ali enquanto tava essa bagunça rolando, tá? E acabou voando e acertando o carro do Daniel Ricciardo. Olha só, aqui é o momento que o pneu do carro do Albon estava caindo, porque ele foi lançado para o alto, tá? O Hülkenberg atropelou o pneu do carro do Albon, lançou ele para o alto, e quando ele estava caindo, caiu em cima
do Ricciardo. Eita, Ricciardo não tem sorte, hein? Tinha tudo para fazer uma belíssima corrida juntamente com o Tsunoda, mas infelizmente foi atingido por um pneu voador. Portanto, a consequência do acidente do Albon com Magnussen foi a quebra, o dano causado na AlphaTauri do Ricciardo e também a McLaren do Piastri. Depois disso, pessoal, esses dois carros, o Piastri e o Ricciardo, foram para o pit stop, deu bandeira vermelha, tá? Teve bandeira vermelha depois disso, ok? Bandeira vermelha. Então, os dois carros puderam ser consertados durante a bandeira vermelha, porque tinha muitos destroços na pista. Por esse motivo, tá? Por esse motivo que o Ricciardo e o Piastri voltaram para a corrida na volta número 3 como retardatários, mas mesmo assim o Piastri não conseguiu colocar um ritmo muito bom e o Ricciardo se sobressaiu. O Ricciardo conseguiu fazer um ritmo melhor, mas desde o começo da corrida, Piastri e Ricciardo eram retardatários, perfeito? Continuando agora então, nós vamos para os lances da corrida. Na volta número 8, o Norris alcançou Max Verstappen! Pois é, pessoal! Ambos os pilotos estavam com pneus macios. Na verdade, a maioria dos pilotos largaram com pneus macios. Pneus macios usados, de 2 ou 3 voltas, alguns com 5 voltas. E na volta número 8, o Norris apertou o ritmo. Desde a volta número 3, que foi a volta válida, ele ficou sempre, quase sempre, né, no vácuo e no DRS do Max Verstappen, mas não conseguia se aproximar. Até que na volta número 8, ele finalmente tentou o bote. Fez de tudo, mas não conseguiu, pessoal. Não conseguiu, tá? O Verstappen se defendeu muito bem, não deixou o Lando Norris passar e com isso o Verstappen continuou na liderança. Depois que o Norris não conseguiu ultrapassar o Max Verstappen, em apenas um setor que foi no setor 2, Max Verstappen abriu mais de 1 segundo. Ou seja, na próxima reta, que seria dos boxes, o Norris não estava mais no DRS do Max Verstappen e aí, pessoal, daí pra frente foi só ladeira abaixo para Norris, com todo respeito, tá? Norris não conseguiu mais alcançar Max Verstappen e desse momento pra frente, ou seja, da volta 9 em diante, Max Verstappen foi só administrando a corrida, perfeito? Continuando, na volta 14, o Pérez passa o Russell pela 5ª colocação. Pérez, que fez uma péssima largada, conseguiu passar Russell e obter assim a 5ª colocação. Na volta 18, aí o Pérez passou o Hamilton pela 4ª colocação. Olha que interessante, hein? Pois é, em poucas voltas o Pérez demonstrou um ritmo muito bom, muito acelerado e conseguiu passar facilmente as duas Mercedes. Lembrando que as duas Mercedes estavam com problemas de ritmo. Teve um momento que o Russell estava atrás do Hamilton. E o Russell estava reclamando no rádio, aquilo que ele sempre faz. Tô com mais ritmo aqui, eu posso passar o Hamilton, beleza? Posso passar o Hamilton aqui. Mas a equipe não deu muita bola. Algumas voltas depois, o Hamilton começa a distanciar do Russell. O Russell perde ritmo e não consegue sequer acompanhar o Hamilton. Esse Russell, hein? Conta uma piada bem legal. Continuando aqui então, depois tivemos aqui na volta 23, olha mais uma vez, o Pérez passando facilmente o Hamilton. Ué, mas ele tinha passado o Hamilton na volta 18. Acontece que depois que o Pérez passou o Hamilton na volta 18, o Hamilton fez o undercut, foi para o pit stop e voltou para a pista com pneus médios. O Pérez, na volta seguinte, também fez o pit stop, voltou para a corrida com pneus médios e de novo passou o Hamilton facilmente. Hamilton tentou segurar, dar uma disputadinha ali, mas não deu certo não. O Pérez, muito mais ritmo que o Hamilton, passou ele e foi embora rapidinho, tá? Essa aí foi a ultrapassagem, estava valendo a 7ª colocação, pois o Tsunoda, o Gasly, o Sainz, o Alonso não tinha parado ainda, tá? Então, o Hamilton nesse momento já era o 8º colocado. Continuando a ação, nós vamos para a volta 35. Percebam que ficou tem bastante voltas, né? Sem muita ação na pista, né? Só aquela filinha indiana, um longe do outro, sem muita ação, tá bom? Na volta 35, nós tivemos o Sainz passando o Russell. Disputa que valia a 7ª colocação. Sainz passou o Russell com facilidade, tá? E olha nessa foto, logo na frente do Sainz, quem que tá ali é o Hamilton. Pois é, na volta 35, Sainz passou o Russell com facilidade, mesmo Russell com DRS, atenção, mesmo Russell com DRS não conseguiu alcançar o Sainz e logo em seguida o Sainz conseguiu facilmente passar o Hamilton. Na verdade, 2 voltas depois, na volta 37, Sainz alcança o Hamilton e ultrapassa ele também facilmente. Disputa essa, aliás, ultrapassagem essa que valia a 6ª colocação. E depois, pessoal, na volta 41, Bottas abandonou. Pois é, Bottas abandonou. Mas antes dele abandonar, lá no comecinho da corrida, o Guanyu Zhou também tinha abandonado. Pois é, o Guanyu Zhou abandonou problemas mecânicos. E depois, o Bottas também abandonou por problemas mecânicos. Alfa Romeo com motor Ferrari. Isso pode ser um sinal, hein? E lembrando que o Leclerc teve problemas hidráulicos. Então nós tivemos 3 unidades de potência ou powertrain da Ferrari com problemas aqui no GP de
Interlagos. Não somente isso, teve mais carros que pararam por superaquecimento, logo mais eu falo para vocês, tá? Na volta 43, nós tivemos uma disputa bem interessante. Gasly passando o Russell, mas foi um passadão. Aqui, Gasly com motor Renault/Alpine passando uma Mercedes. Foi um passadão, pessoal, bonito mesmo, sem chance de rebote para o Russell. Na mesma volta ainda, o Russell tentou alcançar o Gasly, mas não conseguiu. Mesmo o Russell com o DRS ativado, não conseguiu sequer chegar perto da Alpine e do Gasly. Depois, na volta 59, olha quem abandona, pessoal. Russell abandona por superaquecimento no óleo ou no motor, né? O motor estava superaquecendo, então a Mercedes decidiu retirar o carro da Mercedes. O que isso traz? Algo plausível. A Mercedes já estava com o motor no máximo, forçando um motor muito velho, já com muitos km rodado, e para tentar poupar o motor aqui em Interlagos, reduziu a potência dele. Isso pode tecnicamente e plausivelmente, né, justificar a falta de reta que os motores Mercedes ou os carros da Mercedes tinham aqui em Interlagos, pois realmente, mesmo com o DRS ativado, não conseguia alcançar uma Red Bull e tampouco uma Alpine. A Alpine foi um dos carros mais velozes aqui da corrida, já eu mostro para vocês, tá? Aí, pessoal, a corrida, a partir da volta 40 até a volta 70 foi bem pacata, bem chatinha, para falar a verdade para vocês, tá? Bem chatinha. A temperatura da pista começou com mais ou menos 50 graus e terminou com mais ou menos 44 graus, tá? Foi essa a temperatura da pista média aqui do GP de Interlagos, tá? Não tava super quente não, beleza? De modo para justificar o superaquecimento do motor da Mercedes. Pessoal, isso aqui valeu a pena. Valeu a pena os mais de 200 mil torcedores da arquibancada esperarem quase 20 voltas para que de fato alguma coisa interessante acontecesse na corrida. O Pérez ficou basicamente 10 voltas ou mais ou menos, tá? Não lembro exatamente, no DRS do Alonso. Pois é, Pérez ficou muito tempo no DRS do Alonso. Tentava alcançar, mas não chegava. O Alonso, ele estava fazendo uma linha bem diferente da do Pérez. O Alonso, segundo os comentaristas, estava fazendo um traçado de chuva. Ele saía bem aberto das curvas, bem aberto mesmo. Sobretudo da curva da junção, tá? E depois da curva do S. São curvas que antecedem a reta de DRS. Então, o Alonso conseguia sair mais rápido que o Pérez fazia mais fechadinho, né? Então, Alonso fazia um ângulo maior, conseguia sair com mais velocidade. E o Pérez, mesmo com o DRS, não conseguia velocidade o suficiente para alcançar o Alonso até o final da zona de DRS. Portanto, Pérez ficou cozinhando o Alonso por quase 10 voltas. Isso foi lindo de ficar assistindo. Até que na penúltima volta, o Pérez deu bote no Alonso. Conseguiu! Carregou as baterias e ultrapassou o Alonso numa ultrapassagem muito bonita por dentro. Pérez foi muito bonito lá, tá? Por dentro, ali na curva, na reta dos boxes. Pérez completou a ultrapassagem no Alonso no S do Senna e depois na segunda reta, aqui na reta oposta, que também tem DRS, o Alonso estava muito atrás, não conseguiu mesmo com o DRS alcançar o Pérez. Esta era a penúltima volta. Portanto, o Alonso só tinha a última volta para tentar alguma coisa contra o Pérez. E foi assim que aconteceu, pessoal. Na reta oposta da última volta, muito esperto. A última volta tem duas zonas de DRS, a reta dos boxes e a reta oposta, que é a última zona. Na reta oposta, Alonso conseguiu por fora um passadão em cima do Pérez. E que bonito, que disputa! Mas o Pérez não se deu por vencido na reta final, reta dos boxes com o DRS. O Pérez saiu com muita vontade, muito colado no Alonso na curva da junção e eles cruzaram a linha de chegada assim. Pérez 53 milésimos atrás do Alonso. Foi impressionante essa chegada e olha, valeu a pena. Valeu muito a pena acompanhar essa chegada. Classificação final do campeonato. Aqui no canal 30F1 é tudo ao vivo, informação completa para vocês, é verdade. Agora então, classificação geral do campeonato atualizada depois aqui do GP de Interlagos ou GP do Brasil. Max Verstappen, 524 pontos. Sérgio Pérez, segundo colocado com 258 pontos, mais distante agora do Hamilton, disputa pelo vice-campeonato. Hamilton, terceiro colocado com 226 pontos. Olha o Alonso se aproximando do Hamilton. Aqui na quarta colocação, o Alonso com 198 pontos. Agora, Lando Norris finalmente passou de passagem o Carlos Sainz. Agora o Norris é o quinto colocado com 195 pontos. Carlos Sainz é o sexto com 192. Leclerc não pontuou na sétima colocação, continua aqui na sétima colocação com 170 pontos. Russell não pontuou também, 156 pontos. Mais atrás deles, Piastri, nono colocado. Stroll, que pontuou bastante hoje. Stroll reassume o top 10 aqui na classificação.
volta aqui, consegue aí usurpar a 10ª colocação que antes era do Gasly, agora volta a ser do Stroll, Stroll agora na 10ª colocação. Gasly, Ocon, Albon, 13º colocado, Tsunoda pontuou hoje, o Tsunoda passou o Bottas, Tsunoda agora é o 14º colocado, 15º para Bottas, 16º para Hülkenberg, Daniel Ricciardo, 17º colocado, Guan Yu Zhou, Magnussen, Leo Lawson, Sargent e De Vries, que já deu tchau na competição. Construtores, pessoal, Red Bull, dispensa comentários. Mercedes, apenas 20 pontos na frente da Ferrari, olha só, hein? A disputa pelo vice-campeonato de construtores está totalmente aberto, tá bom? Mercedes, segundo colocado com 382 pontos, apenas 20 pontos a mais que a Ferrari, que é a 3ª colocada. McLaren, 4ª colocada, 282 pontos. Aston Martin, 5ª colocada. Alpine, a 6ª colocada. Williams, na 7ª colocada. AlphaTauri, na 8ª colocação. 9º para a Alfa Romeo e na lanterninha do campeonato é a Haas. Até agora, pessoal, para finalizar, vamos aqui ficar de olho no próximo evento da Fórmula 1, que vai ser só na semana, não nessa, na outra, tá? Na outra, beleza? No dia 19 tem o GP de Las Vegas. Esse GP vai ser top, hein? Dia 16, 17, 18 e 19, tá bom? Quinta, sexta, sábado. Sim, vocês não estão vendo errado. Quinta-feira vai ser o treino livre, tá? Porque os horários serão bem complicados, amigos. Vai ser complicado. Corrida, na próxima semana de corridas, vai ser na madrugada aqui para o Brasil. Vamos ter que sofrer um pouquinho, hein? Mas eu conto com a presença de vocês, tá? Beleza, pessoal? E assim, eu termino esse resumo para vocês. Lembrando, deixem um like, pessoal. Lembrem-se de deixar o like. Espero que você tenha gostado desse resumo ao final da corrida. Dá trabalho de fazer, hein, cara? Eu fui pegando essas imagens aqui durante toda a transmissão. Portanto, amigos, deixem o like. Não esqueçam, inscrevam-se no canal Treta F1, pois eu sempre posto vídeos informativos sobre a Fórmula 1 para vocês, exclusivamente sobre a Fórmula 1, tá? Notícias, análises, passarei a semana fazendo análises das corridas por aqui, tá? Vai ter muita coisa para analisar, muita novidade para falar para vocês e outras curiosidades sobre a Fórmula 1. Então, inscreva-se no canal, deixa o like, se quiser me apoiar nessa atividade, seja membro do canal, tem um botão Seja Membro aí embaixo do vídeo, R$2 por mês, você me apoia nesta atividade e poderá fazer parte de todo o conteúdo, além do grupo Zap Zap, que tem uma galera bem legal lá, beleza? Pessoal, muito obrigado, boníssima tarde para vocês.